Vamos lá, eu vou começar a compartilhar a palavra com as pessoas que já estão aí ao vivo, para que a gente não demore muito. Como eu disse, essa é uma palavra que o Senhor tem ministrado no nosso coração nos últimos dias. É um tema extremamente complicado. Eu entendo que por vezes a igreja não fala muito abertamente sobre esse assunto, mas eu entendo que a Bíblia fala sobre esse assunto. E se a Bíblia fala sobre esse assunto é porque é um assunto importante. Eu entendo que se a Bíblia fala sobre isso é porque Deus se importa. Então, o que eu queria deixar claro nessa noite, uma das coisas que o Senhor deixa claro ao meu coração é que o Senhor se importa com o tema abuso. Talvez a gente olhe esse tipo de coisa que acontece no meio da sociedade desde sempre, e talvez por ser um assunto difícil, ser um assunto doloroso para as pessoas que passaram por isso, ser um assunto doloroso para os familiares que tiveram essa experiência, talvez com um filho, com um neto, com uma sobrinha, com um irmão. O que acontece? As pessoas têm a tendência a esconder um pouco isso, não falar sobre isso, não mexer naquilo que causa dor a elas, Até mesmo as pessoas que já praticaram esse tipo de pecado, as pessoas que entraram nesse lugar de ser abusador. Então, são pessoas que... Uma coisa que o Espírito Santo me falou nesses últimos dias foi: Leone, você conhece ex-abusadores? E essa é uma pergunta que ficou no meu coração ardendo, e que é uma pergunta de extrema importância para a igreja e para pessoas que amam a Deus. E eu queria deixar essa primeira pergunta no seu coração: aonde estão os ex-abusadores? Porque nós entendemos que tudo que envolve esse assunto é algo que fica extremamente escondido. Tudo que envolve essa questão do abuso fica extremamente... Como eu posso dizer? Fica extremamente... É um assunto de muito medo das pessoas de falarem, de muita vergonha, de muita raiva, de muita angústia. Então a tendência das pessoas é esconder tudo isso. Mas a palavra do Senhor nos diz que o nosso Deus é um Deus de luz e de clareza. Ele é um Deus que não faz as suas coisas em oculto. Mas antes disso, a palavra diz que o nosso Deus é um Deus que não faz nada sem comunicar aos seus santos. Então, o que nós aprendemos com a palavra de Deus? Nós aprendemos que Deus não é como nós. Que Deus não é aquele que esconde um assunto só porque um assunto supostamente é desagradável. E eu queria deixar claro isso para você nessa noite, porque, como eu disse, a primeira tendência de alguém que sofre qualquer tipo de abuso, Nós vamos falar sobre... Eu quero usar a palavra abuso e eu queria que você pudesse ter na sua mente toda a liberdade, para que você pudesse pensar em todas as hipóteses de abuso, porque abuso é uma palavra e os derivados dessa palavra, a derivação dessa palavra vai de acordo com a liberdade que as pessoas acabam dando para serem usadas por Satanás e então acessar a vida de outras pessoas a partir desse pecado. Talvez você possa se perguntar: Leone, por que não tratar normalmente o assunto que fica mais evidente quando nós falamos em relação ao abuso é a questão do abuso sexual? E realmente eu acredito que eu faço parte desse assunto porque eu sofri um abuso sexual. Desde muito pequena eu sofri abuso sexual por um parente próximo da família. Então eu entrei nesse lugar, eu entrei nesse assunto, eu aprendi a ver tudo isso, eu comecei a entender sobre esse mundo a partir da minha péssima experiência com isso. Então sim, o abuso sexual normalmente é a parte mais relevante desse assunto abuso. Mas uma coisa que o Senhor tem tratado muito no meu coração nos últimos dias é: Leone, abuso é abuso. Sabe, quando nós falamos sobre roubo, por vezes, nós falamos o ladrão, O ladrão. E fica tão claro pra gente que alguém que rouba, independente se rouba uma maleta de dinheiro ou um avião cheio de dinheiro, é um ladrão. Mas quando nós falamos sobre abuso, nós temos a tendência, pelo hábito da ocultação, de só falarmos de abuso quando realmente ele é escandaloso, quando realmente é aquilo que nós não conseguimos mais esconder.
O que eu entendo? O que eu tenho entendido? Eu tenho entendido que as pessoas só falam de abuso quando a sua dor já é insuportável, quando elas já estão à beira da morte, à beira do precipício. E não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente aprenda o que é errado para que nós não venhamos viver. A vontade de Deus é que a gente entenda que temos uma dor, seja ela grande ou pequena, para que a gente venha viver a experiência da cura. Então sim, eu quero falar sobre o abuso no sentido do abuso sexual, mas eu também quero falar sobre várias formas de abuso. Então eu queria realmente que você que está vendo essa live, você que vai ver essa live em forma de vídeo pelo YouTube ou por alguma outra rede social, que você entendesse abuso. E eu sei que parece algo muito simples, né? A gente vê sobre isso no jornal, a gente conhece um amigo que passou por isso, um parente, ou nós mesmos já passamos por algum abuso. Parece algo muito claro, já muito bem estabelecido na nossa mente. Mas mesmo parecendo assim, eu quero te falar o que é abuso. Eu quero nessa noite começar esse assunto com algo muito simples, começando do começo mesmo. Então, o que é abuso? Abuso é todas as vezes que uma pessoa tem de alguma forma maior... Esqueci o termo. Não é maior autoridade o termo que eu quero usar, mas ele tem maior governo e controle de uma situação do que a pessoa que vai sofrer o abuso a partir dessa primeira pessoa. Então, a primeira pessoa, ela tem um controle maior da situação. Por vezes ela é uma pessoa mais velha, por vezes ele é um adulto e o abusado é uma criança ou um adolescente, por vezes ele é um homem, uma pessoa forte, e a mulher uma pessoa mais fraca, um ser mais frágil nas suas emoções, ou de certa forma menor fisicamente, ou em outro sentido, o abusador tem uma arma na mão ou tem uma arma psicológica. Em outros sentidos, o abusador pode ser um chefe de empresa, uma pessoa que exerce um cargo e por isso essa pessoa tem um domínio, ela tem um governo daquela situação. Então, quando que o abuso se dá? O abuso se dá quando alguém que tem o governo decide, a partir desse controle que ele detém nas mãos, impor ao outro que ele viva o que essa primeira pessoa quer viver. Então o que eu preciso que você entenda nessa noite? Eu preciso que você entenda que ser abusado não é uma situação que você tem controle. Viver o abuso, por vezes, não é uma situação que você tem controle. Porque, como eu disse, na maioria dos exemplos, você é a pessoa que não detém o poder e que, porque alguém tem o poder, ele consegue desenvolver as suas vontades e o seu querer também na sua vida. E a palavra nos fala sobre isso. Eu acho que foi na publicação que eu fiz aqui na página do Projeto Missionário, eu publiquei o texto que se encontra em Gênesis, deixa eu ver se é Gênesis mesmo, peraí que eu li tanta coisa, não, se encontra em Levíticos, o texto de Levíticos 18 e 17, o texto que está em Levíticos, capítulo 18 e versículo 17 diz assim: a nudez de uma mulher e da sua filha não descobrirá. Não tomarás a filha do seu filho, nem a filha da sua filha, para descobrir a sua nudez. Parentes suas são. Maldade é. Então, o que eu queria te dizer nessa noite? Como essa palavra de Levíticos 18 e 17 nos diz, essa palavra nos descreve muito claramente o abuso sexual. Essa palavra deixa claro, e Deus está deixando claro para os homens daquele lugar: olha, você não descobrirá a nudez das filhas dos seus filhos e nem das suas filhas, porque o final do versículo diz que isso é maldade. O que a palavra está dizendo? A palavra está dizendo: eu sou totalmente contra isso. O que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim: olha, essa vontade que pode vir a surgir no coração de vocês, eu já estou deixando claro que isso não faz parte de algo normal. Isso não é algo comum. O que Deus está dizendo para o povo naquele tempo é: vocês têm esse tipo de tendência, vocês podem desejar esse tipo de coisa, mas eu estou dizendo, eu não estou de acordo com isso. Eu não concordo com isso. E eu estou deixando claro o que é que esse pecado é. Uma coisa que o Espírito Santo ministrou muito ao meu coração nesses dias
Leone, a tendência do homem a partir da queda é o erro, é o pecado, é o que é mal. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é nos ensinar o que nós não devemos fazer. Por quê? Para o nosso bem. Para o nosso bem é que Deus diz, não faça isso. Por que Deus está falando para os homens em Levíticos, não tomem? Não tem só esse versículo. Se você abrir Levíticos, no capítulo 18, e ler todo o capítulo, se você ler todo o capítulo, você vai ver que Deus não está falando só das filhas, não está falando só das netas e dos netos, e não está falando só sobre esse tipo de pessoa. Ele vem falando para os homens, não faça isso. Deus vem deixando claro, não façam, não exerça o poder e o governo que vocês têm sobre a vida de algumas pessoas para fazer o mal sobre a vida delas. Então, o que o Senhor está deixando claro aqui? Em momento nenhum, Deus vira e fala para as crianças, não se deixem ser abusadas. Ele vira e fala para o agressor, ele vira e fala para as pessoas que têm governo, que têm domínio, não façam isso. E por que eu estou falando sobre isso com você nessa noite? Porque talvez na sua mente você pense, eu sou a pessoa abusada, eu sou possível a ser abusado, eu sou a pessoa que fui abusada, mas eu não faria isso. E o que eu quero te dizer é que toda a humanidade está passível desse tipo de erro. Por que eu quero te dizer isso? Porque uma das tendências do ser humano que passa por um processo desse, sabe qual é? É ele desenvolver coisas ruins, tão ruins ou próximas disso na sua vida. Sabe qual é a tendência de uma pessoa que é abusada? Ela praticar abuso. É claro que eu não estou dizendo que 100% das pessoas vão praticar abuso. Eu sofri abuso e eu não pratiquei abuso contra ninguém. Mas sabe por que eu não pratiquei? Porque eu entendi que isso é mal. O que eu quero deixar claro nessa noite, eu sei que não são só pessoas abusadas que vão estar me assistindo. Eu acredito e entendo que pessoas que já praticaram abuso ou que poderão vir a praticar abuso também vão me assistir. E o que eu quero te dizer, seja você alguém que já foi abusado, que está aprendendo sobre isso para não viver, para que seus filhos não vivam, ou seja você uma pessoa que está ouvindo essa palavra aleatoriamente, entenda o que Deus está dizendo. Não faça isso. Essa palavra que o Senhor deixou em Levíticos é para auxílio dos teus. É dizendo, não entrem por esse caminho, não vão por essa porta. Essa é uma porta má. Então, por que eu estou falando disso de uma forma tão simples e comum? E talvez você acredite que você não vai aprender muito com tudo isso, porque é algo tão normal que eu estou falando, mas eu quero te dizer que não. Porque, como eu disse, eu já passei alguns tipos de abuso e é sobre isso que Deus fala ao meu coração durante toda a minha vida. Durante toda a minha vida, quando eu lia dentro da palavra de Deus uma situação de abuso, o Espírito Santo me lembrava o quanto tudo isso é ruim. Sabe, aconteceu um fato na casa de Davi, acho que muitos irmãos conhecem, outros não, mas podem vir a acontecer, que Tamar, filha de Davi, sofreu um abuso por parte do seu meio-irmão. E sabe, mais uma vez eu aprendo com a palavra de Deus que Deus não esconde. Mais uma vez eu aprendo com a palavra de Deus que isso não é como deve ser. Sabe, uma das coisas que o Senhor ministrou ao meu coração, e uma das perguntas, é um hábito meu e é um particular de Deus comigo, me fazer perguntas enquanto Ele está me ensinando sobre algo. Então, normalmente eu anoto essas perguntas e eu também faço essas perguntas quando eu estou ministrando esse tipo de palavra. Então, são perguntas que o Senhor ministrou ao meu coração, mas eu quero ministrar ao seu coração também e eu quero que você faça essa pergunta para você. Eu quero que essas perguntas fiquem no seu coração. Eu acredito que elas serão um divisor de água, como ela tem sido na minha vida. E uma das perguntas que o Senhor ministrou ao meu coração é: e a cura? Sabe, quando eu ouvi a história de Tamar e o seu meio-irmão, quando eu li essa história dos filhos de Davi, aonde um irmão deseja sua irmã e ali é um abuso também sexual, mas aonde o seu irmão, tomado por um desejo louco, como a Bíblia diz, tomado por algo mal no seu coração, força sua meia-irmã a ter relação com ele, logo depois ele a repudia, ele tem nojo, ele tem pavor dela e coloca ela para fora de qualquer forma. A Bíblia nos dá detalhes de como tudo isso acontece, sabe por quê?
porque o Senhor quer nos dizer isso acontece e eu vejo. Sabe o que o Senhor quer nos dizer todos os dias quando nós passamos sobre isso, quando nós tivemos esse tipo de experiência mal? É: não esconda. O que eu quero te dizer nessa noite, como alguém que já passou por esse tipo de processo, é: não esconda. E não é: não esconda da sociedade, grite aos quatro ventos: eu fui abusado, e eu tenho muitas dores, e eu tenho muitas marcas. Não é isso. É: não esconda do Senhor. Não esconda de você mesmo. Entenda o que aconteceu. Entenda a partir do olhar do Senhor. Entenda que esse tipo de coisa acontece por conta de um coração mau, para que você não seja o coração mau de amanhã praticando algo do tipo, mas que também para que você encontre cura no Senhor. Sabe, quando a palavra de Deus nos traz entendimento de alguma verdade, é porque ela quer nos deixar claro um caminho. A palavra de Deus é Cristo. Ele diz: eu sou o verbo. E Ele também nos diz: eu sou o caminho. Então, isso que nós temos hoje à mão, a oportunidade de se encontrar com a palavra de Deus, nada mais é do que a oportunidade de se encontrar com Cristo. Você tem essa oportunidade de se encontrar com Cristo em todas as situações, também na situação do abuso. Porque o verbo aqui nas nossas mãos nos fala sobre esse tipo de assunto. Nos fala sobre essa situação. O verbo que se fez carne, mas também está aqui, vivo, todos os dias, nos fala sobre isso. Sabe, voltando a essa perspectiva de como o abuso se dá e tudo que acontece em relação a isso, nós entendemos que uma pessoa, como eu já compartilhei com você, que exerce algum tipo de governo, que exerce algum tipo de controle de situação, impõe esse seu desejo, impõe essa sua vontade na vida de outra pessoa, seja o desejo que for. Talvez você olhe para a situação do abuso e não entenda que o abuso trouxe consequências para a sua vida. Talvez você até olhe isso de longe, mas não entenda tão claro. E eu quero te dizer que o pecado tem salários e tem consequências. E as consequências do abuso são diversas nas nossas vidas. Talvez você olhe para uma pessoa que teve já um primeiro emprego ou teve algumas situações de emprego e hoje ela é uma pessoa que não é dada mais a trabalhar. Hoje ela é uma pessoa que ela entra no serviço e ela não persiste, ela não consegue permanecer. Ela é uma pessoa que tem dificuldade em procurar uma nova porta de emprego e talvez essa pessoa viveu uma situação de abuso. Da mesma forma que eu posso ter vivido e você pode ter vivido, mas as consequências do abuso na vida dela foram tão drásticas que a privaram da oportunidade de continuar vivendo essa experiência de trabalho. O que eu quero te dizer? Talvez sofrer um abuso dentro de um relacionamento vai travar suas emoções de tal forma ao ponto de você achar que você nunca mais vai conhecer uma pessoa amável, a ponto de você achar que você não é uma pessoa desejável, a ponto de você achar que você não é uma boa pessoa, que você não é um parceiro interessante, que você não é um parceiro ao nível daquela pessoa que você ama. Talvez você sofra um abuso dentro da sua casa por parte dos seus pais que durante uma vida inteira te diminuíram e te menosprezaram, usando do poder que estava sobre a mão deles para, através daquilo, o desejo que eles tinham de maldizer alguma coisa, eles usavam para maldizer a sua vida. E esse poder que eles detinham foi usado de forma errada. E aí o que acontece, Leone, quando eu sofro esse tipo de abuso? Eu vou crescer com os traumas do abuso. Eu vou viver com os traumas de abuso. Talvez você conheça alguém que foi roubado diversas vezes, que passou por um processo de furto diversas vezes na rua. Essa pessoa vai ser uma pessoa temerosa, essa pessoa não confia em nenhuma pessoa que tem o perfil das pessoas que vieram a roubar, essa pessoa tem medo de sair à noite, essa pessoa acha que a culpa foi dela, que ela que é realmente muito descuidada, que a culpa é do período noturno, que porque ela saiu à noite ela passou por tudo isso. Essas são as marcas, algumas das marcas do abuso. Talvez você vai detectar em você experiências e manifestações que você tem a partir dos abusos que você sofreu. E a palavra de Deus vai nos deixar claro isso, que o abuso é algo mal. As pessoas praticam abuso porque dão lugar à maldade que está no seu coração. Mas Leone, a palavra nos fala tudo de mal e o porquê não fazer e que isso não deve acontecer. Mas e quando isso acontece, o que fazer?
fazer o que a palavra do Senhor nos ensina. Sabe o que Deus nos ensina? Ele nos ensina que Ele é amor. Sabe o que Jesus nos ensina? Que nada está escondido diante dele. Sabe o que eu aprendo? Todas as pessoas que chegaram até Jesus, eles encontraram. Todas as pessoas que chegaram até Jesus pedindo: Jesus, cura-me. Sabe o que eles encontraram de Jesus? A cura. Todas as pessoas que chegaram até Jesus entendendo: eu sou cego, volte a me dar vista. Sabe o que aconteceu com essas pessoas? Elas tiveram vista. Sabe o que aconteceu com Maria Madalena quando ela chega até Jesus e ela era uma mulher extremamente ferida pela sua condição de vida? Com certeza, ainda que ela tenha decidido viver uma vida de prostituição, com certeza, dentro dessa vida que ela decidiu viver, ela sofreu abusos. Porque eu não sei se todo mundo sabe, mas quando você conversar um pouquinho com uma mulher que viveu a experiência de prostituição, que viveu esse tipo de experiência, ela vai te dizer que coisas ela fez porque ela decidiu fazer. Mas houve muitas coisas que ela foi obrigada a fazer, porque ela já estava ali. Então eu entendo que quando uma pessoa se coloca nesse tipo de situação, por vezes ela vai viver coisas que ela permitiu que isso aconteça e por vezes não. Sabe o que eu entendo? Que Maria Madalena tinha suas dores, ela tinha os seus abusos, e sabe o que ela encontra? Quando ela chega diante de Jesus, ela não encontra o que ela encontrou em todas as pessoas que estavam à sua volta. Eram pessoas que supostamente tinham poder de julgá-las. Eram pessoas que supostamente exerciam um poder que poderia mais uma vez fazer com que Maria Madalena tivesse uma dor e tivesse mais um sofrimento. Todas aquelas pessoas tinham mais uma palavra abusiva contra a vida daquela mulher. Todas aquelas pessoas tinham mais algo de mal para implantar dentro dela. Talvez alguns gritavam maldita, outros gritavam perversa, outros gritavam imunda, outros gritavam. Eles tinham poder para falar aquele tipo de palavras sobre a vida dela. Um poder abusivo. Mas sabe o que Jesus tinha? Jesus tinha amor e cura para a vida dela. Quando Jesus olha para ela e diz: mulher, eu não te condeno. Sabe o que Jesus sempre disse para mim quando eu cheguei diante dele falando: Senhor, sabe por que eu pratico tal coisa? Porque essa marca está em mim. Sabe por que eu tenho medo? Sabe, nos últimos meses eu entendi que essa questão do abuso é algo tão mais real na minha vida do que eu jamais pude imaginar. Eu sofri o abuso, como eu comecei o vídeo compartilhando com vocês, ainda muito criança, muito pequena, na minha primeira infância. Eu conversando um pouco com uma pessoa da minha família que entende um pouco mais sobre o que aconteceu. Um dos episódios aconteceu quando eu tinha só 4 anos e outros episódios aconteceram antes mesmo dessa idade. Mas sabe o que eu tenho entendido? Que apesar de supostamente eu viver a minha adolescência, a minha vida adulta, o começo da minha vida adulta, sem sofrer muito com tudo isso que eu sofri na minha primeira infância, mas isso estava em mim. Nos últimos dias Deus tem deixado isso tão claro e o Senhor falou algo ao meu respeito em relação ao que eu sofri, como era a minha relação com o medo, que veio a partir do abuso. Uma das causas central do diabo tomar alguém e colocar essa ideia maligna em alguém de vá lá e pratique esse tipo de ato, é para que eu e você tenhamos o nosso primeiro ou o nosso maior contato com o medo. Sabe, um dos maiores traumas, uma das maiores marcas de alguém que foi abusado é o medo. Sabe qual é a primeira sensação de alguém que sofreu um abuso? É pensar: será que mais alguém vai fazer isso comigo? Será que de novo isso vai acontecer comigo? Será que eu vou conseguir fugir da próxima vez? Será que alguém vai ver? Será que alguém vai descobrir e vai achar que eu tenho culpa? Será que alguém vai entender que eu não queria que chegasse nessa situação? Então, nosso primeiro aspecto em relação a tudo isso é o medo. E foi isso que Deus começou a tratar em mim. Foi isso que Deus começou a me falar: Leone, você tem se relacionado muito com medo. E eu comecei a orar a Deus e entender de onde vem esse medo. E durante essa última semana o Senhor ministrou uma palavra ao meu coração de um homem na Bíblia que é um grande homem de Deus. E esse homem teve um contato com o medo a partir de uma palavra de abuso. Eu queria que você lesse comigo sobre Elias. Sabe, nós olhamos para Elias e falamos: um grande homem de Deus que pediu que viesse fogo do céu e veio. Um homem de Deus que profetizou que haveria chuva e houve. Um homem de Deus que foi lá até Acabe e ele falou: olha, assim, assim, assim. E foi diante de 450 profetas e falou que seja assim, e foi. Mas sabe o que o Senhor
Durante toda essa semana o Senhor ministrou essa palavra ao meu coração. Eu li algumas palavras em relação ao abuso, mas essa palavra ficou ardendo no meu coração. O medo que Elias sentiu quando ele recebeu uma palavra abusiva de uma mulher que naquele tempo exercia poder. Eu queria que você lesse comigo em 1 Reis. Se você ler o capítulo 18, você vai entender quanto Elias era um homem de Deus. Aparentemente longe de toda essa perspectiva que a gente está conversando aqui, mas não. No capítulo 19 de 1 Reis, a gente vai ver que não, ninguém está distante dessa realidade, porque esse mundo é um mundo de pecado, onde o diabo usa de pessoas para fazer o que por vezes ele bem entende. E aí eu queria compartilhar com você que isso também aconteceu com o homem de Deus. Em 1 Reis 19:3, eu vou ler só esse versículo, depois você pode ler o versículo de 1 Reis 19 e entender o que aconteceu com Elias. Se você quiser conhecer sobre Elias, você pode ler o capítulo anterior, 18, você já vai entender um pouquinho sobre ele. Mas em 1 Reis 19:3 diz assim: assim que Elias recebeu este aviso, o aviso que Elias estava recebendo era de Jezabel. Assim que Elias recebeu esse aviso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Betseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. E é engraçado que o texto nos diz que Jezabel, a palavra que Jezabel lançou sobre a vida de Elias é: eu vou matar você. Assim como aconteceu com os profetas de Baal, assim eu vou fazer com você. A palavra de Jezabel é: eu te matarei. E sabe qual foi a primeira atitude de Elias? Fugir. Por que a gente foge? Como eu disse, a gente foge porque a gente tem medo. A palavra nos diz que Elias fugiu para tentar salvar a sua vida. Então, por medo da morte, Elias foge da palavra de Jezabel. Mas sabe o que me deixou mais intrigada dentro de tudo isso? É que Elias foge e a primeira coisa que ele quer fazer é se entregar à morte. Ele ora a Deus e pede: Senhor, me leva. Senhor, me mata, tira a minha vida. E sabe o que eu aprendo com o medo? Sabe o que Deus tem ministrado ao meu coração em relação ao medo? É isso que Ele faz conosco. Você tem tanto medo daquilo que você passou, das possibilidades do abuso, que uma das primeiras coisas que você faz é se entregar a isso. A realidade de alguém que passou por esse tipo de experiência é mais do que automaticamente se entregar a isso. Quando o Senhor me deu essa palavra para a live, quando o Senhor me disse faça uma live, o Senhor me deu uma palavra e eu queria compartilhar com você. O abusado vive uma experiência de perca de controle. Essa foi a primeira palavra que Deus falou para mim. Eu estava no culto de domingo e o Senhor falou para mim: Leone, o abusado vive a experiência da perca de controle. E a sua primeira tendência, depois de viver essa experiência da perca de controle, é achar que ele não controla mais. É achar que agora nada mais está sob o seu controle. É fugir de tudo aquilo que vai te obrigar a ter o controle de alguma coisa. E sabe, isso foi como uma flecha no meu coração, porque eu entendi por que tantas vezes eu comecei algo e não terminei. Por que tantas vezes eu fugi de situações que me deixavam desconfortáveis. Porque eu não entendia que Jesus morreu no meu lugar para me entregar o controle da minha vida e dizer: agora você é livre. Agora você é livre para viver todas as possibilidades. Sabe, o que naquela noite ficou claro ao meu coração, que a resposta da cruz é: agora você pode. Eu queria te dizer que mesmo você que tenha nascido num lar cristão, mesmo você que conheceu Jesus há pouco tempo e depois da experiência de conhecer Jesus passou por um abuso, isso não muda nada. Sabe, porque conhecer Jesus é sobre todos os dias. Conhecer Jesus é sobre ontem, hoje
e amanhã. E o que Jesus fez na cruz é por causa de ontem, por causa de hoje e por causa do amanhã. É para que a oportunidade que você tenha o controle da sua vida esteja na sua mão. É para que você tenha a oportunidade de dizer: Jesus, eu te entrego essa dor. Jesus, eu te entrego esse medo. Jesus, eu te entrego essa mágoa. Jesus, eu te entrego essa dúvida. Jesus, eu te entrego o receio que eu tenho. Sabe, o que Deus tem me dito todos os dias é: e como? Essa foi uma das perguntas do meu coração. Eu acho que essa é a pergunta que grita dentro de nós em silêncio. Como? Como fazer tudo isso? E sabe o que eu aprendo com a palavra de Deus? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. É conhecendo. Você vai precisar entender o que eu quero com essa live. O intuito dessa live é que você comece pelo comecinho mesmo, pelo princípio de tudo isso que você viveu, a entender. O que é que você desenvolveu a partir dos abusos que você sofreu durante a vida? Você desenvolveu medo? Você desenvolveu uma culpa excessiva? Você pensa que você é a pior pessoa do mundo? Você desenvolveu a partir desse abuso uma baixa autoestima porque você foi usado e abusado por alguém? Você desenvolveu a partir disso uma dúvida sobre as outras pessoas? As outras pessoas se tornaram para vocês pessoas que você sempre tem que ter uma desconfiança? O que o abuso causou em você? O abuso causou em você desejo de praticar o mesmo tipo de abuso? O abuso causou em você necessidade, se você ouvir uma palavra negativa, você lançar palavras negativas na vida das pessoas? O abuso causou em você porque você foi muito humilhado, hoje você quer ter governo e domínio para que ninguém te humilhe? Mas o que você precisa entender é que o que o abuso causou em você, se não houver cura, você vai praticar as mesmas coisas na vida de outra pessoa. Governo, domínio de situações sem o governo do Espírito Santo é algo terrível. Tudo aquilo que está na nossa posse, mas quando nós não estamos cheios do Espírito Santo, para que Ele nos diga: faça assim, não faça assim, seja amável, seja perdoador, entenda ao lado da outra pessoa, perdoe. Sabe, quando um líder tem muito governo de uma situação, talvez um chefe de empresa, e ele já foi muito humilhado, e hoje ele é um chefe de empresa, ele não aceita que ninguém pratique nenhum erro, porque quando foi a vez dele, ninguém o perdoou. Quando foi a vez dele, ninguém o entendeu. As pessoas julgaram, questionaram. Então o que eu quero te dizer? Eu quero te dizer que o seu abuso não deve ser uma cadeia. O que você passou, as suas experiências não devem ser uma cadeia. A palavra da cruz é: seja livre. Jesus entregou a vida dele para que nós pudéssemos viver. A oportunidade de viver a vida do Filho de Deus está sendo entregue para nós todos os dias. Todos os dias amanhece para você uma nova vida, a vida de Cristo. E eu queria te dizer que talvez as pessoas subentendem que a vida de Cristo é somente uma vida de cruz. Não, era uma vida de milagres. A vida de Cristo não era uma vida somente do Filho de Deus que não tinha onde repousar a sua cabeça. Tudo isso ele viveu para viver a nossa história. Mas ele era o Filho de Deus, que Deus olhava para ele e dizia: esse é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Ele era o Filho de Deus e ele podia curar quem passasse à sua volta. Ele era o Filho de Deus e ele podia dar amor quem passasse à sua volta. Ele era o Filho de Deus e ele tinha força para ir até a morte de cruz, porque quem o fortalecia era Deus. Ele era o Filho de Deus e por isso toda palavra que saísse da boca dele seria vida. Essa também é a vida de Jesus. E essa é a vida de Jesus para todos aqueles que entenderam que podem controlar a sua vida e decidem entregar esse controle nas mãos do Espírito Santo. Nada do que você passou pode te prender e deve te prender. Mas como a última pergunta que eu fiz, como? Só quando você entender aonde tudo isso ainda tenta te governar. Só quando você entender que ainda há coisas a serem curadas em você. Como eu disse ainda há pouco, o cego entendia que era cego. Tem um versículo que ardeu muito no meu coração. Ele está em João 9, e é o versículo 41. Quando Jesus cura o cego de nascença, ele é questionado e acontece aquele monte de coisas. E no versículo 41, ele diz assim: e disse-lhe Jesus: se fostes cegos, não tereis... É que essa versão é uma versão complicada, mas
Lê aí outras versões que você vai entender. Mas nessa versão ele diz assim: não tereis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso vosso pecado permanece. O que essa palavra está querendo dizer? Ela está querendo dizer assim: olha, como vocês dizem que vocês veem, que vocês não têm pecado, então vocês não podem ser curados. Mas se vocês entendessem que ainda há cegueira em vocês, ainda há um mal, como nesse cego que Jesus havia curado, haveria cura. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Que assim como eu, assim como homens e mulheres de Deus que estão vivendo a vontade de Deus todos os dias, o reino de Deus todos os dias, assim como essas pessoas todos os dias Deus vem com uma palavra nova, ainda há um lugar para ser curado. Mas enquanto você não conhecer a sua necessidade de cura, como você será curado? O intuito dessa live, eu coloquei lá nela como tema, eu coloquei: abuso não é o que se vê, é o que se é. Essa também foi uma palavra que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, foi uma revelação, e eu quero compartilhar essa última revelação com você. E aí nós já vamos encerrar essa live. Talvez a gente tenha mais algumas palavras depois em relação a isso também. Mas eu quero te dizer o que isso quer dizer. Uma coisa que eu já ouvi muitas vezes é: eu não sei se isso realmente aconteceu, porque é só uma criança contando. Eu não sei porque eu não vi realmente o que aconteceu. Eu não sei porque eu não estava lá. Talvez as pessoas dizem: mas o laudo não disse isso. Disse que houve alguma coisa, mas não disse o que aconteceu. Algumas pessoas são agredidas, talvez pelo marido, pelo namorado, ou pelo pai, ou pela mãe, ou por alguém. Há uma agressão, essa pessoa pega no seu pescoço e te aperta na parede, talvez não fique marcas. E aí você vai dizer: eu sofri uma agressão, e as pessoas vão dizer: mas ele te deu um tapa? Ou te deu um soco? Essa pessoa te marcou? Porque eu não vi nada. Você está dizendo que sofreu isso. O que o Senhor deixou claro no meu coração: Leone, abuso não é o que se vê, é o que é. Sabe quem sabe que sofreu abuso? É o abusado. A pessoa que sofreu abuso, ela sabe que sofreu abuso. Ela sabe que aquilo não é normal. Talvez ela não saiba falar realmente o que aconteceu, por que aconteceu, a que nível aconteceu, se ela tem culpa, se a culpa é do outro, se ela permitiu, como algumas pessoas costumam dizer: ai, mas foi porque eu falei tal palavra que ele me bateu, foi porque eu fiz tal coisa que isso aconteceu. Talvez você não saiba entender tudo sobre o abuso que você sofreu, mas você sabe que sofreu um abuso. E o que eu quero te dizer com isso? Abuso não é o que se vê, é o que é. Sabe o que essa palavra está nos dizendo? Quando Deus deixa claro